nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz nessa terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia é de Lucas 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele, mas o anjo disse: Não temas, Zacarias, não tenhas medo, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se designou tirar-me da humilhação pública. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nesta terça-feira, o Evangelho nos apresenta essa situação de Zacarias e Isabel. Mas o Evangelho começa nos falando, de que Zacarias era um sacerdote e que ele tinha uma esposa que era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Mas ele fala algo principal, que ambos, tanto Zacarias, o marido como a esposa, o esposo como a esposa, eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque eles tinham idade avançada e Isabel era estéril. O Evangelho começa nos apresentando já essa situação. 2 pessoas que são justos, um casal que é justo, que obedece o mandamento, obedece às ordens do Senhor, que já estão velhos, e que a esposa é estéril. E aí o Evangelho segue nos dizendo, que Zacarias estava exercendo as suas funções sacerdotais, no templo, como de costume. E toda a assembleia estava fora. Então, nesse momento que ele vai acender um incenso no altar do Senhor, aparece-lhe o anjo Gabriel para lhe dar a boa nova, a boa notícia de que Isabel vai ficar grávida. E o anjo faz toda a promessa para Zacarias, faz toda a profecia, que ela ficará grávida, que ela terá um filho,
que ele vai nascer já desde o ventre com o Espírito Santo, que ele será grande no reino de Deus e que ele vai conduzir muitos, né, ao Senhor, a Deus, que ele vai estar à frente caminhando, né, trabalhando para conduzir, para formar um povo bem disposto para o Senhor. Mas Zacarias pede do anjo uma prova, e ao pedir essa prova, o anjo entende que ele não está acreditando. E aí ele fica mudo, né? O anjo declara que ele vai ficar mudo até que tudo aconteça. Então, o Evangelho começa nesta terça-feira falando para mim e para você dessa espera. Que mesmo que já estejamos esperando há muito tempo pelo nosso milagre, né, hoje o Evangelho vem nos dar essa esperança, né, que Deus não nos desampara. Em algum momento nós vamos ser visitados por Ele. É isso que o Senhor está nos falando. Quando Ele nos apresenta Zacarias e Isabel já de idade avançada, mas ainda fazendo o serviço do Senhor. E aí o Evangelho vem falar isso para mim e para você. Que mesmo que já tenha muito tempo que estejamos pedindo o milagre do Senhor, Ele está nos dizendo que Ele vem. E que nós não podemos deixar de fazer a obra do Senhor, as nossas atividades dentro da obra do Senhor, por causa da espera. E também mais ainda, o Evangelho está nos chamando a atenção de que quando Jesus chegar, de quando a nossa promessa chegar, de quando os nossos pedidos forem se cumpridos, para não duvidarmos. Mas o Evangelho nos apresenta algo principal, assim, com Zacarias, que me enche os olhos, né? É que mesmo nós duvidando, né, Deus não deixa de cumprir a sua profecia, a sua promessa. Aquilo que Deus nos prometeu para mim e para você, se em algum momento Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Porque é isso que o Evangelho nos diz, quando fala que Zacarias pediu a prova do anjo, e o anjo diz a ele, tu vais ficar mudo porque duvidaste, até que tudo aconteça. Ainda assim, Deus não tirou dele a promessa. Ele não deixou de cumprir o que ele tinha prometido pelo fato de Zacarias não acreditar. E hoje o Evangelho vem nos dizer para mim e para você que aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele não vai nos tirar. Mas mais importante ainda é estarmos a serviço dessa obra, é nos mantermos firmes como Isabel e Zacarias, que eram obedientes, eram justos diante do Senhor, obedeciam todos os mandamentos e as ordens do Senhor. Então, que o Espírito Santo, neste dia de hoje, nos batize e nos torne assim todos os dias, obediente aos mandamentos de Deus, obediente às ordens de Deus, confiante que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir, disposto, como Ele vai dizer que João vinha para preparar um povo bem disposto ao Senhor. Que sejamos esse povo bem disposto, porque João já veio. E o Senhor, Ele já nos deu a promessa do Espírito Santo, a promessa do batismo, a promessa da salvação, a promessa de tudo que pedirmos em nome dEle, Ele nos dará. Tudo isso é promessa de Deus. E nós não podemos abrir mão de nada disso. Então, que o Espírito Santo nos ensine nesse dia a confiarmos que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. E que possamos falar nesse dia como Isabel falou. Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou-me a tirar-me da minha humilhação. Possamos louvar como ela. Quando ela viu a promessa, ela se guardou 5 meses para poder anunciar as maravilhas que o Senhor havia feito. Tenhamos também essa prudência, né? Sejamos confiantes, mas assim, sempre junto do Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine também a sermos obedientes aos mandamentos e às ordens do Senhor nesse dia, a esperarmos pelo cumprimento das suas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.